Bom dia, pessoal. Na última aula nós vimos os métodos para tratar o acoplamento de pressão e velocidade, ou seja, nós concluímos, né, a apresentação de quatro métodos para fazer isso, né? O Simple, que foi o precursor de tudo isso, depois o Simpler, que faz os mesmos passos do Simple, apenas calcula a pressão de forma diferente. Depois vimos o Prime, né, que ele junta num único passo, né, tanto a correção das velocidades como o cálculo da pressão. E finalmente vimos o Simplec, que é exatamente igual ao Simple, só que a equação de correção dele é melhorada, o que evita aquela necessidade de uma forte subrelaxação no pelinha, né? Então nós concluímos isso e ficou faltando comentarmos sobre as condições de contorno para a pressão e para a pelinha, né? Então vamos concluir esse item e depois vamos tratar do acoplamento pressão, velocidade e densidade, ou massa específica, né? Um acoplamento mais genérico aí, que vai poder resolver escoamentos de qualquer velocidade, né? Então vamos colocar um título aqui, que é, né, condições de contorno para P e pelinha. Vocês vejam que é uma pergunta interessante. Qual seria a condição de contorno para pelinha? Nós sabemos que tanto no método Simple como no Simplec, e também lá nos outros métodos, nós chegamos numa equação, por exemplo, né? O A de pelinha vezes pelinha é um B de pelinha, né? Isso é um sistema linear que precisamos resolver. É uma equação diferencial que nós criamos. Nós jogamos as equações de correção de velocidades dentro da equação de conservação da massa e obtivemos uma equação para a pelinha. Ela precisa ser resolvida. E, obviamente, sendo uma equação diferencial, ela precisa de condições de contorno, porque você não vai resolver nunca uma equação diferencial sem que tenha suas condições de contorno, né? Então, essa equação de pelinha, por exemplo, quais são as condições de contorno para essa equação? Como é que ela é uma equação derivada da equação de conservação da massa, né? Eu repito, substituindo na equação de conservação da massa as equações de correção. Vamos relembrar aqui as equações de correção, e aqui eu estou pegando tanto o Simple como o Simplec como exemplo. O delta pelinha, delta x, delta v sobre AP. E temos a mesma aqui para V, né? V estrela, delta pelinha, delta y, delta v sobre AP. Sempre lembrando para vocês que aqui tem o AP, o mesmo AP aqui, mas eles são diferentes porque esse é o AP da variável U, esse é o AP da variável V. Já falamos isso mais do que uma vez. Mas, vejam, essas são as equações de correção. Essas equações aqui, elas foram introduzidas na conservação da massa e originou a equação de pelinha, certo? Todo mundo lembrado disso. Agora a gente precisa ver quais as condições de contorno, quais são as condições de contorno para essa equação de pelinha. Nós teríamos que olhar para essas correções aqui. O que acontece, né? Quer dizer, o que nós temos aqui nessas equações? Lá na convergência, o U será igual ao U estrela, tá? O V será igual a V estrela e convergiu. Mas ao longo do processo todo, é lógico, nós vamos ter que ter as condições de contorno. Então, se você tiver um domínio
Está aqui. Pressões, pelinha, né? E velocidade prescrita, por exemplo, o conhecido aqui, o conhecido, se eu estivesse, se aqui for uma fronteira, né? Vamos imaginar aqui uma fronteira, um contorno, né? Onde eu preciso de uma condição de contorno aqui, e vamos imaginar que eu conheça o U aí, né? É uma condição de contorno, conheço o U. Se eu conheço o U, significa que eu não preciso de correção para o U, né? Porque o U não precisa ser corrigido. O U já é igual a U estrela sempre nesse processo, ao longo da iteração, porque o U é dado. Seria, por exemplo, um problema, eu tenho um duto e entrada de massa, conheço a massa que entra, conheço a velocidade, sei que nas paredes a velocidade é zero, então sei que o U é zero nas paredes, sei que o V é zero nas paredes, ou seja, é uma condição de velocidade conhecida na parede. Agora, essa é a condição de contorno da velocidade conhecida na parede. Como é que isso se traduz em uma condição de contorno para a pelinha? Olhando para essa expressão. Porque se o U já é conhecido, então o U é igual ao U estrela. Porque ele não vai ser corrigido, ele já é igual ao U estrela sempre. Quer dizer, não existe atualização desse U, porque ele é conhecido. Então isso mostra que o delta pelinha, delta x tem que ser zero. Quer dizer, a condição de contorno para a pelinha aqui seria, isso aqui implica que delta pelinha, delta x é igual a zero na fronteira, onde a velocidade é conhecida. Essa é uma forma de aplicar a condição de contorno para a pelinha, de x igual a zero. Agora, se você tiver velocidades prescritas em toda a fronteira, você vai precisar de pelinha de x igual a zero, de pelinha de x igual a zero lá, de pelinha de y igual a zero aqui, de pelinha de y igual a zero aqui, ou seja, ficou um problema em pelinha, que é um problema de Neumann, com todas as fronteiras com condição de contorno de derivada prescrita, igual a zero. Esse é um problema que tem infinitas soluções, a menos de uma constante. Porque se eu tenho só as derivadas, que é para ser zero nas fronteiras, qualquer solução de pelinha será válida desde que o gradiente de pelinha seja zero na fronteira. Ou seja, é um problema de Neumann, que tem infinitas soluções. Tem infinitas soluções. Então, a menos que se especifique uma constante, esse problema acaba não tendo solução, se você não criar uma constante, porque ele tem infinitas soluções. O processo iterativo vai levar a solução desse problema para um certo nível, mas é um problema que tem uma certa dificuldade de ser resolvida, porque eu tenho que me preocupar, além disso, que como o d' de x é zero, um gradiente de pelinha significaria eu ter aí uma velocidade alterando, uma velocidade mudando. Então eu tenho que garantir que realmente eu tenha uma integral de todos os resíduos de massa internos sejam zero. Não é uma condição de contorno boa de aplicar. Ela está perfeita, mas ela é uma condição de contorno mais difícil de aplicar em função de ser um problema de Neumann. Então é muito mais simples aplicar a condição de contorno para a pelinha criando uma equação, olhando para o balanço que você quer fazer para aquele volume de fronteira. Então isso aqui
está perfeito, é isso, né? dP' de x igual a zero, você pode aplicar, mas você tem essa dificuldade do problema de Neumann. Quer dizer, outra forma de aplicar as condições de contorno é realizar um balanço. O balanço de massa para a fronteira, para o volume de fronteira. O balanço de massa para o volume de fronteira. Essa é outra forma, e é a forma muito mais estável, muito mais tranquila de aplicar. Então eu escrevo novamente aquele volume de controle. Imagine que aqui está ele, tá? Eu vou deixar só a fronteira aqui, né? Aqui está ele, aqui está a velocidade, vou chamar isso aqui de um UW, porque isso aqui é um UE, esse é um norte, V norte, isso aqui é um V sul, esse é o nosso balanço de massa para esse ponto. Aqui nós temos a nossa variável P'. O que nós fizemos quando criamos a equação de P'? A gente pegou as equações de correção e jogamos dentro da equação da conservação da massa. Foi isso que assim obtivemos P'. Só que fizemos isso para um volume interno, que tinham as 4 velocidades que eram funções dos P'. Agora você faz a mesma coisa para esse volume de fronteira. Então agora você vai aplicar a conservação da massa aqui. Vai dizer o seguinte, que ρ, o W, vezes ΔY, ρW, W vezes ΔY, tá? Menos ρE, UE, vezes ΔY, mais ρ, eu botei que entra, menos sai, ρ sul, V sul, vezes ΔX, menos ρ norte, V norte, vezes ΔX igual a zero. Conservação da massa, bonitinha aqui. Ou seja, estamos fazendo o mesmo procedimento que fizemos para obter a equação para P'. Antes, para um volume interno, que tinha os seus 4 vezes, e agora para o volume de fronteira. Aplica aqui. Agora, o que acontece? Se isso aqui é conhecido, se esse valor é conhecido, se é uma velocidade conhecida, isso aqui é conhecido. Isso aqui é dado, né? Eu tenho isso, né? Isso aqui é dado. Isso aqui é um valor conhecido. E nas outras, ρE, UE aqui, V sul, V norte, né? Eu jogo as equações de correção, como fizemos para o ponto interno. O que vai entrar aqui? Aqui vai entrar o E igual a estrela menos ΔP', ΔX, ΔV sobre AP. Aqui vai entrar a correção para o V sul. Aqui vai entrar a correção para o V norte. E está resolvido o problema. O que vai sair daí? Vai sair uma equação do tipo, fazendo isso, vamos obter uma equação do tipo APP' é igual a AEPE' mais A norte P norte' mais A sul P sul' menos o div de V estrela. Não vai ter PW. P'(W) não vai ter. Claro, o único jeito do P'(W) ter entrado aqui é se isso aqui fosse um ponto interno e eu tivesse que substituir pela equação de correção aqui também. Claro. Então, lá naquele div vai estar esse valor,
o estrela daqui, o estrela daqui, o estrela daqui, você não mudou nada. Muda nada, condição de contorno bonitinha para ser aplicada, apenas eu vou ter uma equação que tem esse ponto, tem o E', tem o ponto E, né? O P', né? No ponto P' em P, P' em E, P' em Sul e P' em Norte. Vou ter aqui todos esses pontos, né? Não vou ter P' em W. Claro, essa equação de correção aqui não foi preciso. Por quê? Porque ela é conhecida. É uma condição de contorno. Então você faz isso para esse ponto, para quê? Para todos os volumes de fronteira. E você vai ficar com uma equação, o teu sistema de equações, ele terá todas as equações que envolvem, né, W, E, Norte, Sul, para os pontos internos, e vai ter um conjunto de equações, algumas equações no meu sistema linear, que vão ser as equações desse lado aqui, que não vão ter PW, igual essa. As de lá, naquela fronteira, não vão ter PE. As de cima não terão P norte, as de baixo não terão P sul. Né? E assim está aplicada a condição de contorno para P', quando a velocidade é conhecida. Duas formas de fazer. Uma olhando matematicamente, pensando na derivada, e outra olhando aqui muito mais fisicamente, pensando no balanço. Pensando o seguinte, bom, como é que eu construí a minha equação para P', para os pontos internos? Substituindo as equações de correção dentro da equação da conservação da massa. O que eu vou fazer agora se o ponto não é interno? A mesma coisa. Substituir as equações de correção naquele volume de controle que agora é de fronteira. Daí eu vou fazer isso e verifico que uma das equações de correção, que é essa, eu não preciso usar, porque eu já conheço a velocidade. Simples assim, né? Isso é quando a velocidade é conhecida. Como é que fica essa condição de contorno quando a pressão é conhecida? Que eu tenho problemas, né? Na engenharia, que eu conheço a pressão. E eu falei aqui no escoamento num duto, né? Escoamento num duto, por exemplo. Se você conhece a entrada aqui, um U de entrada, aqui tem camada limite, tudo isso, aqui na saída eu vou ter um perfil, né? Eu não sei qual é o tamanho disso aqui, nem sei se sai pilamente desenvolvido, não sei como é que isso sai. Eu tenho um perfil de U que vai sair aqui. Mas eu nem sei o tipo desse perfil. Reto não é, porque tem condições de contorno. Mas eu sei que isso aqui está saindo para a atmosfera. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pressão conhecida. Então, nessa fronteira, eu posso ter uma condição de pressão conhecida, e não a velocidade, e sim a pressão. E agora, como é que fica a condição de contorno para P' se a pressão é conhecida? É simples, né? O que nós temos que fazer eu vou fazer aqui o desenho também para face oeste aqui, né? Também para a face oeste aqui. Então essa pressão aqui agora, ó, essa pressão na fronteira é conhecida. E aqui estão meus volumes de conservação da massa. Conheço essa pressão, não conheço a velocidade. A velocidade que está aqui, eu não conheço, mas eu sei que tem uma. Mas podemos escrever velocidade não conhecida. Velocidade não conhecida, pressão conhecida. Não dá para, né? Nesse duto que eu falei aqui, né? Você vai ter um ΔP aqui, né?
esse ΔP vai gerar uma vazão. Não dá para você prescrever a vazão e o ΔP, né? É claro. Quer dizer, para um ΔP eu tenho uma certa vazão, então para uma pressão eu tenho uma certa velocidade. Então, se eu estou prescrevendo a pressão aqui, a velocidade não é conhecida. Então agora basta eu pegar aqui a equação de correção. Agora a velocidade não é conhecida, tem uma equação de correção para ela. E vou fazer o mesmo balanço aqui. Vou fazer o mesmo balanço. De novo, jogar na conservação da massa, tudo bonitinho. Só que a equação de correção aqui para isso aqui é W, portanto, tá? Então o nosso UW é igual ao nosso UW estrela menos ΔP', ΔX, ΔV sobre AP. Agora essa equação vai ser precisa. Só que agora eu vou poder determinar isso. Tá? O UW é UW estrela menos quem é o grade de P' em relação a X. Eu vou ter um P' no ponto P e um P' F. Um P' F. Então eu tenho PP menos PP' menos PF' sobre ΔX sobre 2 ΔV sobre AP. ΔV sobre AP. Né? Porque é PP' menos PF'. Essa será a minha equação. Né? Mas eu conheço a pressão aqui. Ó. Essa PF é conhecida. Portanto, não existe correção aqui, né, para pressão na fronteira, porque ela é conhecida. Você corrige a pressão quando você está avançando o valor da pressão. A pressão é P estrela mais uma linha e vai. Agora, se a pressão é conhecida, não tem P estrela para essa pressão. Não tem uma linha para ela poder evoluir. Então, eu fico com a equação do tipo... é só escrever PF' é zero, pois a pressão na fronteira é conhecida. E, continuando a escrever aqui, seria... é conhecida e, portanto, não precisa de correção. E aquilo ali, então, é zero, né? E eu tenho a equação de correção que vai entrar na minha equação de conservação da massa, né? Então, eu teria o UW é o W estrela menos tirar o pelinho dali, né? Menos PP', ΔV, ΔX sobre 2 sobre AP. Então essa é a minha equação de correção. E vejam, essa velocidade será sempre corrigida, porque eu não conheço essa velocidade. Então, o que eu conheço é a pressão aqui, que já entrou aqui na questão, né? Porque essa pressão aqui é zero. Né? Então, a condição de contorno apareceu aí, substituindo isso aqui na equação de conservação da massa. Né? Então essas são as duas condições que nós temos para aplicar as condições de contorno para P', né? Aí também dá para pensar nas condições de contorno para o prime, as condições de contorno que são semelhantes, fazer balanços e ver o que acontece na fronteira. Então
essa técnica de olhar para a física, fazer o balanço na fronteira, respeitando a condição de contorno que ali tem e obter a equação, ela é muito robusta, é uma forma muito boa de aplicar a condição de contorno. Eu vou comentar um pouco sobre condição de contorno de outras variáveis, que vocês têm aí no texto também, mas vamos lá. Condição de contorno para outras variáveis. Vamos falar um pouquinho de um φ genérico, né? Vamos falar um pouco de um φ genérico. Então, condições de contorno para outras variáveis. Nós já comentamos em alguma oportunidade, não muitas vezes, eu acho, friso aqui, que a condição de contorno natural do método dos volumes finitos são os fluxos, tá? Porque quando, eu vou pegar um terminho como exemplo aqui da equação de Navier-Stokes, da equação de um termo advectivo para φ. Termo advectivo, del sobre delta x de rho φ mais, etc. Eu tenho aqui a minha equação diferencial. Primeira coisa que a gente faz, estando ela na forma conservativa, integro isso e pensando aqui de novo, né, num volumezinho de controle, que tenha um E, que tenha um W, né, integrando em X, eu vou ter ρ u φ em E menos ρ u φ em W. Claro, isso aqui, se for 2D, vai ter uma malha, delta Y, não estou me preocupando com isso, né? Mas o que está aqui e aqui? Os fluxos advectivos de φ na interface. Nessa interface W e nessa interface E. Os fluxos advectivos, ρ u φ em E, ρ u φ em W. Então, a condição de contorno natural do método dos volumes finitos, que eu vou aplicar aqui, porque agora eu cheguei aqui na minha equação, são condições de contorno naturais, são os fluxos. Então, se você tiver os fluxos, você conhece, você substitui diretamente na tua equação diferencial os fluxos. O que a equação diferencial integrada na forma conservativa está te pedindo são os fluxos. Então, os fluxos são as condições de contorno naturais no problema de mecânica dos fluidos, né, usando volumes finitos, os fluxos de advectivos, de quantidade de movimento, energia, etc. Então, vamos pegar aqui, de novo, o nosso volumezinho. E vamos aqui, de novo, identificar aqui o W, usar a mesma nomenclatura aqui, né? Como sempre, o E, o norte, o sul. Aqui nós temos o nosso ponto P, temos aqui o nosso ponto E, norte e sul grande. E aí está. Vamos pensar em diversas condições de contorno aqui. Porque o que a equação quer é o fluxo advectivo. Lá do lado direito dessa equação, tá? Poderia ter colocado aqui, eu vou apagar aqui e vou escrever. Toda a parte advectiva mais, etc., mais, é igual a delta sobre delta x de gama de φ de x mais, etc., mais, etc. Quando você integra essa parte advectiva e dá isso aqui, na hora que você integra essa parte difusiva, ele vai pedir para você gama de φ de x em E menos gama de φ de x em W. Então, o fluxo advectivo, o fluxo difusivo de φ
está sendo requerido nas interfaces do volume de controle. Aí eu desenhei em 2D, tem que ter mais o ρ, V, φ, etc, né? Mas não estou escrevendo isso. Isso é o que essa equação está pedindo para você, ó. Eu quero esse fluxo advectivo em E, eu quero o fluxo advectivo em W. Sendo aqui uma fronteira agora, nós estamos falando em condições de contorno, e estamos usando o W aqui como a nossa fronteira. A questão é se perguntar, eu conheço, o que eu conheço em W? Eu conheço o valor da φ, eu conheço a velocidade. Bom, se eu conheço o valor da φ e a velocidade em W, então isso aqui eu conheço. Isso aqui é um número daí, é um número. Eu venho aqui e jogo esse número aqui dentro da equação diferencial, dentro da minha equação integrada e pronto, está resolvido. Então vai tudo depender aqui se você tem uma fronteira que seja permeável, ou seja, tem fluxo de massa através dela, ou se a fronteira é impermeável, ou seja, não tem o fluxo de massa através dela. E é isso que a gente vai ver agora. Mas o que a equação pede? Ela pede para você ρ φ e gama de φ de x de y, né? Eu vou deixar o dx aqui, seria o dφ de normal, né? Ela está te pedindo isso aqui. O que isso é nas fronteiras? A equação que é isso. Você tem que olhar o que tem. O que eu estou enfatizando é que ao integrar a equação na forma conservativa, o que aparece são os fluxos, que é a condição de contorno natural do método de volumes finitos. E se você conhecer os fluxos, basta você vir aqui nessa equação integrada e aonde você conhecer, substituir pelo número que é a condição de contorno está aplicada. Né? Então, se você tiver uma fronteira impermeável, por exemplo, então vamos começar aqui considerando uma fronteira impermeável. Aí o que acontece? Eu ainda vou pensar na fronteira impermeável, eu posso ter o φ prescrito. Fronteira impermeável, φ prescrito. Vamos traduzir isso aqui por um problema seguinte. Se isso aqui fosse uma placa, uma placa plana, por exemplo, a fronteira é impermeável e φ fosse a temperatura. E o φ fosse prescrito aqui, a temperatura fosse prescrita aqui. Então, sem entrada de massa, seria um problema de temperatura aqui, o φ prescrito seria a temperatura. Você dizia, olha, essa é a fronteira que a temperatura é tanto. Estaria o φ prescrito. Agora eu posso ter um escoamento, tá, no problema e ser impermeável uma parte da fronteira. Tá? Exemplo, você pode ter isso aqui, ó. Eu tenho aqui, fazer assim, ó, inventar um probleminha aqui, entra massa aqui, sai massa lá. Entra massa aqui, sai massa lá. Vou estabelecer aqui a minha malha. Nós estamos sempre trabalhando aqui no cartesiano, né, que é o nosso objetivo. Aqui entra massa. Agora aqui não entra, aqui não entra, aqui não entra, aqui não entra, aqui não entra. Então na hora de fazer o volume de contorno, a condição de contorno para esses volumes aqui não tem fluxo de massa. Na hora de fazer para esse aqui, tem fluxo de massa. Fronteira é permeável aqui a fronteira é impermeável. Mas se nós considerarmos a fronteira impermeável e o φ prescrito, eu vou só olhar o que é a equação que é ρu-φ, é W que nós estamos considerando, né? Esse ρu-φ em E vai ter sua função de interpolação, etc, porque nesse caso aqui ele será um ponto interno, né? Não tem nada a ver com condição de contorno. Né?
nós precisamos agora, nesse que nós estamos mostrando aí, quem é isso aqui e quem é isso aqui. Que é isso e isso na fronteira que está sendo considerada, que é a W. Então, se o φ for prescrito, ρ φ em W, se for impermeável, acabou, esse termo é zero, né? Esse termo é zero, porque a U é zero. Não tem esse termo. Então, ρ φ em W é zero. E se o φ for prescrito, você vai dizer que o gama de φ dx, se o φ for prescrito, aqui, agora eu vou ter um φ na fronteira aqui, ó. Aí eu vou ter um fluxo saindo pela fronteira, porque está conhecido. Se você relembrar de novo da temperatura, você vai ver que, bom, eu posso ter a temperatura prescrita, mas ali está saindo um fluxo ou entrando um fluxo, dependendo das temperaturas. Então, o gama de φ de x vai ser um gama em W vezes um φp menos o φ W pequeno dividido por ΔX sobre 2. Olha aqui, prestem bem atenção aqui, ó. Como é que eu calculo um fluxo nessa fronteira aqui difusivo? Seria TP menos T parede, né, se fosse o T, é o φ, φp menos φW, W pequeno. Isso aqui é conhecido, φ prescrito. Isso aqui eu conheço. Φ prescrito, conhecido. Pronto. Então, o gama de φ de x em W é o gama W, essa expressão. Eu pego essa expressãozinha aqui, ó, e trago na minha equação diferencial. O meu φW ali pequenininho, o φW pequeno, vai aparecer no termo fonte na hora que eu fizer toda a manipulação aqui, né? Que é a condição de contorno que eu estou impondo, estou colocando. Esse φp aqui vai se reunir com todos os outros APs que tenho aqui, né? E vai dar um coeficiente AP aí, que vai envolver a questão das condições de contorno. Então isso é para o φ prescrito. Na fronteira impermeável, claro que isso é zero, e o fluxo está calculado assim. É um fluxo difusivo com essa distância que está aqui. Que eu estou chamando de ΔX aqui, a malha toda, né? ΔX sobre 2, é isso. Tá? Ainda na fronteira impermeável, eu posso ter um fluxo de φ prescrito. Fluxo de φ prescrito. Claro, eu sempre tenho a φ e a derivada da φ, sempre. Ou uma ou outra, sendo prescrito como condição de contorno. Se agora a fronteira for impermeável e o fluxo de φ for prescrito, é de novo se perguntar o que acontece aqui, né? Rho φ é zero de novo. Rho φ em W é zero de novo, porque a fronteira é impermeável. Agora o fluxo de φ é prescrito. Bom, agora eu não preciso fazer isso aqui, porque agora gama de φ de x em W é um valor conhecido. É um valor conhecido. Então, na hora de aplicar as condições de contorno, eu vou lá na minha equação diferencial integrada, que é essa, e digo, opa, a fronteira é impermeável, zero. Isso aqui é um fluxo de φ prescrito, então isso aqui eu conheço. Pronto. Pega o valor que é e joga aqui. Acabou-se. Então essa é a condição de contorno para φ prescrito e derivado da φ prescrito para a fronteira impermeável. Agora, se for fronteira permeável,
Se a fronteira for permeável, de novo vou ter que sempre me perguntar o que vale, quanto vale isso, quanto vale isso. Se a fronteira for permeável, ou seja, eu tenho um fluxo, eu tenho um fluxo que eu conheço, né? Se a fronteira for permeável, então isso aqui é uma questão muito importante para discutir. Inclusive tem alguns softwares que trazem isso de forma até incorreta. E eu explico. Quer dizer, imagine que eu tenho um duto assim, ó, e tenho aqui uma entrada de massa, ó. Entrada de massa. Eu vou ter que escolher um domínio de análise sempre, né? Nós já falamos isso em convecção, quer dizer, a engenharia é sempre um problema grande acoplado, né? Nós temos que saber cortar o problema, achar um domínio de solução. Muitas vezes ficamos com dificuldades das condições de contorno. A gente fala aqui de condições de contorno como se fosse uma coisa simples, não é. Condições de contorno é um negócio complicado de aplicar, porque sempre você está modelando, você está resolvendo um problema que o domínio seria maior do que aquilo que você quer resolver para poder computacionalmente ser factível. Esse é um caso. Imagine um duto aqui, um M ponto aqui, que eu conheço, que está entrando nesse duto. Agora, se esse duto aqui, vou pegar aqui o problema de transferência de calor, a temperatura, que eu tenho uma temperatura de superfície aqui, uma temperatura de superfície aqui, e resolvo meu domínio de solução é esse branquinho aí, é aí que eu vou botar minha malha, é aí que eu vou resolver o meu problema. Daí o que as equações vão pedir para mim? Quem é o ρ, o φ aqui? E quem é o fluxo aqui? É sempre a mesma pergunta. Qual é o fluxo difusivo, qual é o fluxo advectivo? E daí, claro que isso aqui está acoplado em alguma coisa, é lógico, né? Não existe um duto solto na engenharia vem vindo alguma coisa. Quer dizer, isso está sempre acoplado com alguma coisa. A pergunta que se faz é o seguinte: será que essas... e aqui vem vindo um M ponto com uma determinada temperatura TE, mas aonde que eu aplico isso? Aqui, eu vou dizer que aqui tem T de entrada, aonde eu cortei o meu problema, vou dizer que aqui tem TE, mas eu faço a seguinte pergunta para vocês: será que se esse TS aqui não poderá ter uma difusão para trás aqui e alterar essa temperatura nesse ponto? Pode, né? Quer dizer, se eu desenhasse aqui o problema acoplado, né, eu dissesse que isso aqui está vindo de um certo lugar, né, e aqui eu tenho um fluxo chegando, vou tentar aqui acoplar o problema, e eu resolvi fazer a solução daqui para frente, que é o que eu desenhei lá, e aqui está com TS, mas a minha pergunta é a seguinte: vem vindo com uma certa temperatura de lá, que eu vou ter que especificar aqui. Mas a pergunta é: será que esse TS não poderia, por difusão, alterar isso aqui? Então essa é uma questão do modelador, de quem está fazendo o problema, saber escolher essa condição de contorno, saber colocar isso da melhor maneira física que ele possa entender. Daí ele vai dizer o seguinte: não, eu conheço essa temperatura TE que está chegando aqui, eu conheço essa temperatura TE e sei que a velocidade aqui é grande. E, portanto, eu admito que os efeitos difusivos para trás aqui não conseguem vencer os efeitos advectivos para frente. Daí eu vou dizer que nessa fronteira eu conheço o M, né, e conheço o TE. Entenderam o problema? Eu estou dizendo, e aí vê que isso foi análise de engenharia. De chegar aqui e dizer o seguinte: não, essa velocidade é alta, eu conheço essa temperatura que está chegando aqui, e, portanto, pela velocidade ser alta, eu estou dizendo que é um problema advectivo dominante,
e portanto que nessa posição aqui eu não tenho difusão. E por isso eu posso dizer que eu conheço nessa fronteira o U, né, o M ponto, vamos botar assim, e o TE. Porque eu estou admitindo, agora se essa análise foi errada, que o problema não é advectivo dominante e a velocidade é pequena, esse TS vai interferir e a temperatura que vai acontecer aqui não será TE, será uma outra. Que para saber dela, só se eu resolvesse o domínio todo, né? Para saber dessa temperatura nessa interface, só se eu colocasse a malha no meu domínio todo. Daí eu ia poder dizer o seguinte: olha, é tanta temperatura, porque ela deixaria de ser incógnita para mim, mas é aquela história. Se eu aumentar o domínio, em algum lugar vai ter contorno também, né? Vou ter que achar a condição de contorno no outro lugar que eu fui com o meu domínio. Então, o problema é sempre, como eu disse, acoplado, e a habilidade do engenheiro é saber escolher o pedaço de problema que interessa para ele e aonde ele melhor conhece as condições de contorno e que possam fisicamente suportar a escolha dele. Porque ele não vai ter exatamente uma condição de contorno para colocar. Ele não tem essa condição de contorno. Porque se o TS aqui influenciar, aqui, essa temperatura deixou de ser TE. E daí eu vou ter um fluxo difusivo para cá. Daí eu teria lá um gama de φ aqui. Então, o que eu digo que tem alguma interpretação errônea é que se você disser que eu conheço essa velocidade, o fluxo, eu conheço o fluxo advectivo aí, conheço essa temperatura, é porque eu disse que a advecção era maior do que a difusão, porque senão eu não posso dizer isso, está claro? Isso que eu quero que vocês entendam. Eu só posso dizer que aqui é TE, que é a temperatura que vem vindo de lá, eu só posso dizer isso se eu admitir que nessa região ele é localmente parabólico. Ele é localmente parabólico. A advecção é mais importante que a difusão. Se eu estou dizendo que a advecção é mais importante do que a difusão, daí esse termo aqui não tem. Esse termo seria zero nesse local. Porque você falou que ele não tem. Porque o único jeito de dizer que a temperatura fica TE é dizer que TS não interfere em TE. E dizer que TS não interfere em TE significa dizer que não tem difusão. Então não tem essa difusão. E aqui que está a confusão de alguns softwares que calculam esse fluxo. Ele não existe para essa condição de contorno. As diferenças podem ser mínimas, dependendo da velocidade, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que se a fronteira for impermeável, então, for permeável, né? Então eu tenho, se eu disser que eu tenho um ρφ em W conhecido, se eu disser isso, é porque eu disse isso, é porque eu admiti a advecção maior do que a difusão, então o gama de φ de x tem que ser zero. Tem que ser zero. Não pode ter fluxo, eu estou sendo chato aí nessa história, não pode ter fluxo aqui, porque se tiver TE, eu não posso dizer que é TE. Daí eu não posso dizer que isso aqui é conhecido, porque aqui o φ é T, para que eu estou dando exemplo, né? Daí eu não posso dizer isso. Se eu disser isso, no caso da temperatura aqui, seria o TE para mim aqui, T de entrada, né? φW seria meu T de entrada, então, o volumezinho. Se eu disser isso, eu não posso querer calcular um fluxo, porque se tivesse um fluxo, o TE seria outro que eu não conheço, e daí eu não posso dizer isso. Essa que é a sutileza dessa condição de contorno, né? Mas então, é aquilo que eu falei, a aplicação aí vai depender, a aplicação disso vai depender aí
habilidade do engenheiro em aplicar condições de contorno. Por isso que voltamos à velha questão, que não adianta só saber método numérico para resolver problemas de engenharia, né? E às vezes a gente vê essas coisas, né? Pessoas que conhecem matemática aplicada, conhecem métodos numéricos, mas não conhecem engenharia, e não conhecem a física do problema, não dá para querer resolver. Porque chega na hora de uma condição de contorno dessa, o que você faz? Inventa alguma coisa, porque é a física que vai trazer para você que tipo de condição de contorno você vai poder escolher, analisando, isso aqui é mais advectivo, mais difusivo, etc., né? Então, lá na saída, é todo um raciocínio parecido, né? Que eu tenho que dizer lá que se a advecção é maior que a difusão, então é uma coisa semelhante, mas essa é a discussão, né? Aí no texto tem algumas figurinhas que vocês podem também analisar, que e de novo é a física, né? De novo é conhecer a física. Imagine vocês com esse problema aqui, ó. Eu acho que é essa figurinha que tem no texto. Você tem aqui um medidor de orifício. Medidor de orifício. Escoamento, claro, o escoamento faz isso. Vai fazer um reattachment por aqui, sei lá e tal. Não estou nem considerando turbulento, não interessa. Aqui tem recirculações, né? E agora eu quero analisar o escoamento no orifício. Meu objetivo, analisar o escoamento no orifício. É óbvio que eu vou ter que vir com o meu domínio até uma posição onde não tenha mais essas recirculações todas aqui, né? Porque o que eu vou dizer se eu dissesse que meu domínio termina aqui? Eu estou cortando uma região de recirculação, eu não sei nada do que está acontecendo aí. Quer dizer, seria uma má localização da fronteira para aplicar a condição de contorno. Então eu tenho que fisicamente procurar entender, ir lá nas relações, ver qual é o comprimento do recolamento, né, do reattachment aqui, e ver lá, dizer, tá bom aqui, vou colocar a minha fronteira aqui, porque eu já sei que o escoamento se organizou novamente e tal, e daí eu volto lá para ver se ele é advectivo dominante, se eu desprezo a difusão, se eu não desprezo a difusão. Mas jamais cortar numa posição que você não sabe nada do que está acontecendo. Quer dizer, e mesmo assim, o que o engenheiro, né, se o projeto cuidadoso vai fazer? Ele vai colocar aqui o domínio, vai calcular tudo aquilo que ele quer, vai olhar aqui os coeficientes de descarga do Venturi dele, do medidor de orifício dele. Depois é o seguinte, agora eu vou colocar esse domínio um pouco mais para frente. Aumenta o domínio, faz todas as contas novamente, simula tudo de novo e vai olhar como é que interferiu isso nos parâmetros que me interessam, no coeficiente de descarga e tal. Você, poxa, não interessou nada, quer dizer, não mudou quase nada. Se não mudou quase nada, então aquele meu primeiro domínio estava bom aqui. E daí ele passa a fazer estudos, então, soluções, cenários, etc., para entender melhor o problema dele. Mas não dá para chegar, colocar o final do domínio em algum lugar e dizer, está certo. Ele tem que ter algum indicativo de que se ele mudar a posição da condição de contorno dele, que isso não vai interferir nos parâmetros que interessam para ele. Por isso que é importante sempre o engenheiro pensar quais são os parâmetros que me interessam. É Nusselt? É coeficiente de atrito? O que eu quero? É o delta P do duto? Para não ficar querendo conferir o que não interessa, né? Não dá para vir querer conferir aqui se a velocidade aqui aumentou tanto por cento. Isso não interessa, o que interessa são os parâmetros importantes dele.
Então, isso é outra questão importante nos métodos numéricos. Tem um capítulo sobre isso no texto que eu recomendo que vocês leiam, né? Não vamos tocar sobre isso, mas é sobre tolerâncias. Como é que eu sigo um problema? E sempre procurar e verificar que parâmetros você quer analisar e comparar como é que este parâmetro está se comportando com a condição de contorno que você não sabia qual era e você estipulou, com o número de malhas que você vai refinar e vai ver o que vai acontecer com o teu parâmetro principal, transferência de calor global, por exemplo, e não ficar com critérios às vezes exagerados de medir quanto que variou cada velocidade, quanto que isso, né? Isso só interessa quando você está querendo olhar o comportamento numérico da solução e etc. Mas se você tem um problema que você quer conhecer os parâmetros gerais desse problema, tá? Já validou, já viu que está certo, agora vai ver as questões numéricas disso, né? Mais um exemplo, que se você não souber física, não dá para atacar. Por isso tem a primeira aula, tem aquele slide que dizia o seguinte: se você não se sente confortável com a física, tá, que tem na realidade, você também não deve se sentir confortável ficar manipulando o software, né, para frente e para trás, trocando janelinha para cá e para lá e obtendo soluções. Não. Um software é um fantástico. Esses modernos é uma coisa impressionante, né? O crescimento que isso deu no desenvolvimento de produtos, em melhorar os produtos, tudo isso. É um mecanismo, inclusive, de estudar à vontade, né? Colocar um problema e estudar aquele problema, mudar parâmetros, ver o que acontece, mas tudo isso se você souber a física, né? Porque senão não adianta ficar mudando parâmetros. Então é preciso conhecer a física para que o software seja um auxiliar importantíssimo teu, e não uma coisa que você não acredita bem no que veio lá, porque você não sabe bem o que fez, não está certa a condição de contorno que você deu, não sabe como conferir se está certo ou não, que seria mudar o tamanho do domínio, ou mudar o tipo de condição de contorno. Será que aqui não seria melhor colocar uma derivada nula? Ou será que colocar aqui uma φ prescrita, eu não estou amarrando demais o problema? Lembrar disso, que uma φ prescrita exige aquele φ prescrito na solução. E uma derivada nula, aquela região está solta, porque não está amarrando a solução, está amarrando uma derivada. Então, às vezes, você consegue uma boa solução amarrando a derivada como condição de contorno, e não amarrando a φ. Então, eu estou com toda eu me digo assim, varrendo todos esses pontos da condição de contorno para dizer para vocês o seguinte: condições de contorno é uma coisa importantíssima da modelagem, né? Numericamente, aplica assim, faz assado, mas o problema é a aplicação quando vem o problema prático e você decidir. Então, sempre tenho isso em mente, né? Essas questões da condição de contorno. E com isso, pessoal, nós terminamos o nosso capítulo, que é o 6, né? Que é o capítulo 6.